Na segunda-feira de carnaval de 2018, meu terceiro filho, o Pedro, o Pepo, como a gente carinhosamente chama ele, nasceu com síndrome de Down. Eu e a Marina, minha esposa, fomos pegos de surpresa, já que a notícia do diagnóstico só nos foi dada um dia depois do nascimento. Eu lembro como se fosse hoje da sensação quente que me veio no peito, de angústia, quando a obstetra dela falou que o Pedro tinha a trissomia do cromossomo 21. Por pura falta de informação, eu achei que aquilo não era uma boa notícia. Não recebi bem o comunicado. Questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. E eu falo isso com muito respeito e muito carinho em relação ao Pedro, mas ao mesmo tempo com a sinceridade que eu entendo ser necessária para alguém que hoje busca mudar a visão de pessoas que eventualmente pensem como eu na época pensava. O Pedro, por ter nascido prematuro, ficou 21 dias na UTI do hospital. E lá eu comecei a receber informação, comecei a receber acolhimento e pude começar a perceber que tê-lo do nosso lado não era um castigo, pelo contrário. Era uma oportunidade de vida de poder enxergar o mundo através de outras perspectivas. Eu e a Má começamos a pensar na possibilidade do nosso círculo de amizades, nossos familiares mais próximos, eventualmente terem a mesma falta de informação que a gente tinha. E quem sabe olhassem o Pedro com uma pegada de dó ou de piedade. Eu acho que junto com a indiferença não tem sentimento pior do que você ter pena de alguém. E essa hipótese, ela se confirmou à medida que o Pepinho começou a crescer e a gente começou a levar ele para passear no clube, no parque, na rua, encontrar esses amigos e familiares e perceber que parte deles não conseguia nos olhar nos olhos. Tinha uma dificuldade de falar sobre o tema nascimento do Pedro, que tinha recém acontecido. E era estranho porque com essa mesma turma a gente teve altos papos quando do nascimento da Nina e do Lipe, os nossos filhos mais velhos e sem deficiência. E outra parte desse grupo de amigos e familiares nos abraçavam como se a gente estivesse de luto. Eu recebi muitos abraços carinhosos com tapinha nas costas dizendo que barra. E eu pensava, que barra? Apesar de que, via de regra, em situações que não envolvem adoção, ninguém escolhe ter um filho com deficiência, e conosco não foi diferente, eu e a Marina estávamos encarando aquela inesperada situação da melhor maneira possível. E ao mesmo tempo, a gente percebia que esses amigos, esses familiares, ou não estavam tocando no tema, ou estavam tocando no tema de uma forma que nos deixava desconfortável, não por qualquer questão relacionada ao Pedro ou à nossa família. É que eles imaginavam que esse era um tema sensível para nós e justamente para nos deixar confortáveis, eles não abordavam de uma maneira estranha. Era como se tivesse uma barreira invisível que tinha sido criada, levantada a partir do dia 12 de fevereiro de 2018. E essa situação, que começou a acontecer com mais frequência, ela passou a ser tema dos nossos assuntos de jantares. E a gente estava realmente incomodado e nos questionando, como é que a gente faz para quebrar isso? Como é que a gente faz
para que as pessoas encarem com naturalidade a presença do Pepo na nossa família. Eu acredito muito que as pessoas vão olhar e encarar os teus filhos da mesma forma como você os encara. E como eu disse, eu estava encarando o Pedro como uma criança qualquer, repleta de possibilidades. Foi aí que tivemos a ideia de criar um perfil de rede social, uma conta de Instagram, o @PepoZilber. Naquela época, a ideia era poder compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e dos novos aprendizados que a jornada com o Pedro estava nos proporcionando, para que os amigos e familiares mais próximos, esse era o pensamento na época, pudessem acompanhar e aí sim passar a ter uma reação um pouco mais natural. Mas o que aconteceu com o @PepoZilber foi que essa continha acabou viralizando. Eu me lembro que 3 dias depois da gente ter lançado ela já tinha 10 mil seguidores. Em menos de uma semana, a gente já tinha 20 mil pessoas nos acompanhando e trocando mensagens conosco. Olhando para trás, 10, 20 mil, nem é um número tão alto para um ecossistema que hoje comporta dezenas de milhões de seguidores, mas para mim e para a Marina, que não éramos pessoas públicas, não trabalhávamos com comunicação, tínhamos os nossos perfis de rede social fechados para realmente os amigos mais próximos, aquilo era algo bastante diferente. Principalmente pelo engajamento e pelas trocas que começavam a aparecer. De alguma maneira, a forma através da qual a gente resolveu compartilhar a nossa intimidade, dividir os aprendizados, não só em relação ao Pedro, mas como a gente estava fazendo para introduzir isso para a Nina e para o Lipe, fez com que um grupo muito maior do que os nossos amigos e familiares próximos passassem a ter um novo olhar para a inclusão. Paralelamente a tudo isso, ainda em 2018, eu resolvi tirar um sabático de 6 meses. Como eu não tive tempo de me preparar ao longo da gestação e conhecer todas as questões que o universo das pessoas com deficiência e da síndrome de Down nos trouxe, eu resolvi dar uma paradinha. A ideia era poder estudar um pouquinho e também ter mais tempo livre, porque uma criança com síndrome de Down tem um processo de estimulação precoce que é muito importante e que toma tempo dos pais. E eu não sou só pai do Pedro, eu sou pai do Pedro, do Felipe e da Carolina. Então eu queria também ter mais tempo para estar disponível para os outros dois e não deixar com que a deficiência do caçula fosse motivo para direcionar menos atenção aos demais. Aliás, essa foi uma das primeiras recomendações que a gente recebeu de muita gente que já estava nessa jornada há mais tempo que eu. E aí, nesse sabático, eu comecei a me conectar com pessoas, ler livros, fazer cursos, assistir a palestras, ir a seminários e resolvi me aproximar do terceiro setor. Minha família sempre fez algum tipo de trabalho voluntário e aí eu pensei em me conectar com alguma instituição que atuasse com inclusão, porque além de ajudar, eu estaria aprendendo. E aí pintou um convite para eu ser membro do comitê do conselho da antiga APAI São Paulo, atual Instituto Jô Clemente, que é a maior instituição da América Latina que atua com inclusão de pessoas com deficiência intelectual. E eu comecei não só a frequentar as reuniões do comitê, mas a frequentar os corredores da antiga APAI São Paulo. E 2 coisas me chamaram muito a atenção. A primeira delas é que é muito comum a gente encontrar lá na antiga APAI São Paulo crianças
com 5, 6, 7 anos, com síndrome de Down, que não é uma doença, é uma condição genética, que não andam e que não falam por falta de estímulos. Isso me fez compreender que, infelizmente, o Pedro, meu filho, em função dos privilégios que ele tem, ele não representa a realidade das pessoas com deficiência no Brasil. E uma outra questão que me impactou positivamente foi o fato de que lá no comitê do conselho do Instituto Jô Clemente, eu sento numa mesa com outras 9 ou 10 pessoas que se doam à causa com muito afinco, sem ter um filho com síndrome de Down. Toda vez que falo isso, me arrepio, porque uma coisa sou eu querer talvez pensar em mudar o mundo pelo meu filho. Outra coisa são pessoas que não têm uma relação direta com pessoas com deficiência, entenderem que a inclusão e a diversidade são ferramentas potentes para transformar o mundo num lugar melhor para todos nós. A essa altura do campeonato, aquele perfil de Instagram estava crescendo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 mil pessoas interessadas naquele conteúdo inicialmente descompromissado, transparente e verdadeiro que no nosso tempo livre a gente estava compartilhando. Muitas pessoas, muitas entidades se oferecendo para a gente fazer algo além. E eu e a Marina estávamos pensando o que a gente poderia fazer com aquilo. As marcas, inclusive, começaram a nos enxergar como influenciadores digitais, que era algo que eu custei a aceitar, não por algum tipo de restrição ou ressalva, pelo contrário, mas sim porque, na minha cabeça, naquela época, eu não tinha tempo para isso. Eu trabalhava, eu tinha 3 filhos, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de ter tempo para mim, e pensar em atender jobs para marcas era uma coisa totalmente fora da possibilidade naquela época. E eu confesso também que, de certa forma, eu fiquei com medo de ser julgado. Eu tinha medo que as pessoas achassem que eu criei o Instagram @pepuzilber para, de alguma forma, me beneficiar econômica ou financeiramente daquilo. A minha portaria, ela ficava diariamente cheia dos recebidos. Era curioso porque as marcas descobriam o nosso endereço e nos mandavam chinelos, roupas, vouchers, promoções, livros. E a gente, pelo que eu acabei de explicar, acabava mandando tudo isso para o Instituto Jô Clemente. E todas as ofertas de participação em campanhas publicitárias que chegaram, a gente agradecia e negava. E até que chegou uma de uma marca de fraldas, que era a marca que os meus mais velhos usaram e que o Pepo usava, nos oferecendo R$10 mil para fazer umas fotos, uns stories e uma presença VIP num shopping center. Eu lembro de ter dado risada com a Mar, de falar quem somos nós para fazer presença VIP. E, como de costume, a gente agradeceu e negou. E naquela mesma semana, eu pela primeira vez, mais no final de 2018, participei da reunião orçamentária do Instituto Jô Clemente. E eu lembro que foi colocado um chart onde eu tinha que opinar qual programa da entidade deveria ser cortado por falta de recursos. A antiga APAE São Paulo tinha, na época, 70% dos recursos provenientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, cuja tabela de honorários não era reajustada há 11 anos. Imaginem uma instituição que, ano após ano, durante 11 anos, mais de uma década, tem
salários, insumos, contratos e gastos em gerais, reajustados pela inflação ou por qualquer índice, mas que 70% da receita está congelada. Então, todo ano tinha que se fazer algum ajuste. E eu já estava naquele processo de entender a realidade das pessoas com deficiência no Brasil, que não era nossa, e de ser positivamente impactado por tantas pessoas que voluntariamente estavam trabalhando para mudar essa realidade. E aquele dia da reunião orçamentária mexeu muito comigo. Eu lembro de ter voltado tarde em casa e falado para a Má me acompanhar num lanche que eu ia fazer. E aí a gente teve uma ideia. E se a gente pegasse a grana da empresa de fraldas e colocasse na antiga Paz São Paulo? Talvez a gente não resolva todo o problema, mas talvez a gente ajude a começar a pensar em resolver parte dele. E foi aí que a gente resolveu dar um passo além e criar o Serendipidade. Serendipidade é uma palavra que originalmente vem do inglês, serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu com a minha família quando Pedro nasceu. Serendipidade começou como um projeto, um agrupamento do bem, mas hoje é uma organização social sem fins lucrativos que tem como propósito transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. Uma das nossas principais missões é fazer com que a inclusão não seja encarada como um problema, mas sim como uma solução. E para isso acontecer, a gente atua basicamente em dois grandes pilares. O primeiro deles é trabalhando muito forte a comunicação, a sensibilização e a conscientização das pessoas em geral. Principalmente aquelas como eu e a Marina, até antes do Pedro chegar, que não têm ou não tinham contato direto com a causa e que, consequentemente, não tinham informações corretas sobre o mundo da inclusão. E a gente faz esse trabalho usando uma linha de comunicação que a gente entende ser bastante leve, bastante construtiva e propositiva, que casa com a maneira como a gente encara o fato de ter um filho com deficiência. Não tem vitimização, não tem apontar o dedo na cara de ninguém. Porque quando eu paro para pensar por que eu levei tanto tempo para me conectar com esse assunto, eu acho que parte da explicação está no fato de que até o Pedro chegar, eu não tinha sido impactado por uma linha de comunicação de inclusão que me fizesse, para valer, me conectar. E o segundo pilar de atuação é fomento de ocasiões de convívio inclusivo. Lá no Instituto, a gente acredita que tão importante quanto informar e sensibilizar as pessoas é dar a oportunidade que elas, adultos, crianças, convivam com as diferenças e percebam os benefícios que essa coexistência gera em igual medida para todos que com ela se envolvem. Especialmente quando a gente fala em crianças, as crianças não respeitam personagens imaginários. Então a gente acredita no Serendipidade que é importante informar e oportunizar o convívio com as diferenças. Depois de 3 anos de atuação, de envolvimento de dezenas de pessoas incríveis, que a gente tem o prazer e o privilégio de contar lá no Instituto, o Serendipidade conseguiu criar programas próprios e criar um sistema de apoio a programas e entidades parceiras. A gente tem uma ambição positiva de crescer e de gerar o maior impacto possível
ninguém consegue ser bom em tudo e nem tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Então a gente criou um ecossistema onde outras ONGs, outras iniciativas que têm alinhamento de valores e propósitos compartilham essa jornada conosco, fazendo um trabalho de excelência na ponta para aumentar o nível de inclusão na nossa sociedade. Eu estou falando de entidades nas áreas de educação, saúde, cultura, profissionalização, autodefensoria, música, esporte e assim por diante. E os nossos programas próprios lá no Instituto também, além de engrossar o couro, além de multiplicar o impacto, nos proporcionam um outro nível de legitimidade para poder conversar sobre assuntos ligados à inclusão e diversidade. A gente nasceu com o propósito de apoiar outras ONGs, mas depois de um tempo a gente achou que era importante ter os nossos programas, ter o frio na barriga, ter a barriga no balcão, para poder ter um grau diferente, maior no caso, de legitimidade, para poder discutir com, inclusive, muitas das pessoas que estão nessa jornada há bem mais tempo que a gente, com quem a gente compartilha e aprende bastante. A gente tem um impacto hoje nas nossas iniciativas de mais de 200 mil pessoas. E por mais estranho que possa parecer a gente medir o impacto em número de pessoas, é como a gente procura enxergar. Porque se o propósito do Serendipidade é transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão, e a sociedade é primordialmente feita de pessoas, a gente vive num país de 210 milhões de habitantes. Enquanto esse nosso impacto hoje de pouco mais de 200 mil pessoas não chegar em 210 milhões, a gente não vai sossegar. A gente vai encarar esse gap, essa diferença, como combustível para continuar trabalhando. Esse mergulho, essa jornada, mudou muito a minha vida. Mudou muito o Henry como ser humano. Eu costumo dizer que o Pedro abriu uma porta que me apresentou um mundo muito diferente, muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais divertido e, consequentemente, muito mais interessante do que aquele que, ao longo dos meus 38 anos, me tinham apresentado. Mas foi a partir da experiência e do convívio, da vivência dos meus 3 filhos, um diferente do outro, cada um do seu jeitinho, que eu me apaixonei por essa história de diversidade. Há algum tempo eu estava fazendo uma live e a pessoa que estava me entrevistando, numa certa altura, me perguntou como é que é ser pai de uma criança especial, de uma criança diferente. E a minha reação instantânea na hora foi perguntar: qual das 3? E aí ficou aquele silêncio. E a minha reação foi instantânea e muito natural, porque eu realmente entendo que cada um dos meus filhos tem as suas individualidades, as suas particularidades, e cada um tem as suas diferenças, e todos são especiais. Eu acho que nenhuma característica que seja a deficiência deveria ser fator para majorar ou minorar qualquer qualidade que a gente possa atribuir para qualquer pessoa. E o interessante foi que o interlocutor parou, me olhou e falou: cara, eu tinha feito a pergunta em relação ao Pedro, mas você está me fazendo refletir e eu acho que você pode falar de todos os seus filhos. E foi legal porque eu pude falar e desmistificar um pouco dessa história da diferença. Eu acho que eu aprendi a enxergar a pessoa antes de suas características, a pessoa antes da deficiência, no caso do Pedro.
Eu acho que a deficiência é parte de suas milhares de características, mas não é o que o define. Longe disso. E nesse sentido, eu tenho visto cada vez mais que a inclusão e a diversidade ampliam horizontes, fazem com que a gente enxergue o mundo de uma forma muito mais ampla. A maioria de nós, sociedade, não costuma conviver com pessoas diferentes. Eu acho que, para citar o meu exemplo, eu fui criado numa família que sempre me ensinou a respeitar as diferenças. Eu, graças a isso, nunca desenvolvi preconceito discriminatório no sentido mais pesado, mais doentio dessa expressão. Mas, ao mesmo tempo, eu, ao longo de 38 anos, não tive a oportunidade de me relacionar para valer com pessoas diferentes de mim e do meu contexto social. Eu não me relacionei com pessoas de cor de pele diferente da minha, de religião diferente da minha, de orientação sexual diferente da minha, de condição financeira diferente da minha ou de condição motor ou intelectual. Isso fez com que eu estabelecesse referenciais de orientação sexual, religiosa, racial, social, intelectual e motora, sem que todas as possibilidades fossem consideradas. Então eu acabei, muitas vezes ao longo da minha vida, não aceitando com naturalidade aquilo que de fato é natural, que é a diversidade humana. Todas as vezes, por exemplo, que eu cruzei com uma pessoa com deficiência, até alguns anos atrás, eu pensei, ele ou ela é diferente de mim. E esse mergulho relativamente recente, mais intenso, no mundo da inclusão, me ensinou que não é que ele ou ela é diferente de mim. Nós somos diferentes entre si, nós somos diferentes um do outro. E essa pequena mudança semântica, para mim, carrega um caminhão de significado. A minha luta, o meu dia a dia, hoje, não é para que a sociedade passe a encarar o mundo a partir da ótica das pessoas com deficiência. Não. A minha jornada é para fazer a sociedade entender que existem muitas formas de se enxergar o mundo, muitas formas de se viver, de se existir, de sentir e de ser feliz. Porque é tudo isso que eu tenho aprendido. Deus não chegou para alguém e falou, olha, tá aqui um carimbo, esse é o padrão normal. Aliás, cada vez menos eu gosto da palavra normal. Eu acho que não tem um padrão normal. Todas as possibilidades, por serem parte da existência humana, são possibilidades naturais. Eu acho que a beleza da vida é essa. Está justamente na individualidade da mente e da espécie humana. Minha batalha hoje é para que todos os seres humanos tenham o mesmo valor perante a sociedade. Eu faço essa batalha, como eu comentei, com bastante gente, de uma forma lúdica, construtiva, criativa e propositiva, porque eu entendo que tem muitos Henrys por aí, muita gente que, sem querer, não teve a oportunidade de se conectar e de entender ainda que o mundo é um lugar diverso. Essa mudança, essa reflexão, essa transformação me fez repensar e refletir sobre muitas coisas. E uma delas é que eu entendi que qualquer mudança, qualquer transformação, ela passa primeiro por a gente expor as nossas vulnerabilidades. Não consigo ver grandes mudanças sem
um reconhecimento de vulnerabilidades e passa por uma transformação pessoal. Acho que qualquer revolução começa, para ela ser verdadeira, começa pelas pessoas. E esse entendimento, ele começou a tomar uma proporção tão grande que lá no Serendipidade, a gente resolveu dar início, no meio da pandemia, em agosto de 2020, a um projeto chamado Escola de Impacto, que foi criado e é executado em parceria com a Turma do Giló, que é uma ONG incrível, que eu sou fã incondicional, que se dedica a fazer inclusão em escolas da rede pública e na rede privada, a ensinar a escola a receber alunos independente de suas características. E a ideia da Escola de Impacto é justamente transformar as pessoas, formar a próxima geração de agentes de transformação, de empreendedores sociais e ambientais de impacto do nosso Brasil. A gente tem um curso, inclusive a gente chama de percurso, porque boa parte do que a gente quer passar para os nossos alunos, a gente não consegue fazer só através de aulas no Zoom. A gente precisa complementar com trocas, com dinâmicas, com vivências e com experiências práticas transformadoras que fazem eles experimentarem um pouco de outras realidades, de outras bolhas, para poderem criar novos imaginários de cidadania e aí pensar de uma forma muito mais consciente. A Escola de Impacto é um curso voltado a jovens de 14 a 19 anos que querem se conectar com temas ligados ao ecossistema socioambiental. Então a gente compartilha com eles conteúdos sobre racismo, desigualdade social, assédio, neurociência e preconceito, cultura de doação, filantropia, sustentabilidade, educação política e assim por diante. E esse conteúdo ele é dado parte pela nossa equipe de educadores, que por sua vez vem da experiência de longa data da Turma do Giló, e parte por palestrantes, por mentores, que são referências em cada um dos temas que são abordados. A gente tem o privilégio de contar com o Abílio e a Geise Diniz, com o Edu Lira, com o Celso Ataíde, com o Rony Meisler, com o seu Eli Horn, dentre vários outros nomes, conhecidos ou não, mas todos com um histórico bastante potente naqueles temas. E eu sempre me pergunto se numa mentoria sobre desigualdade social com Edu Lira ou numa mentoria sobre cultura de doação e voluntariado com a Geise e com a Abílio Diniz, quem é que está levando a melhor, não que seja uma competição, mas se são os jovens que estão tendo a possibilidade de aprender e trocar com o Edu, com a Geise e com todos os outros mentores, ou se são esses mentores que têm a possibilidade de compartilhar e escutar os anseios e os sonhos da futura geração de transformadores do nosso Brasil. E a escola, depois de um ano, já tem 300 alunos da rede pública e da rede privada de ensino, alunos com e sem deficiência, porque a gente acredita que para construir soluções de impacto socioambiental, independente de em qual setor, a gente precisa pensar coletivamente e a gente precisa ter a diversidade por perto. A gente enxerga a diversidade como potência. Tem sido muito bacana acompanhar a transformação desses jovens. Isso linka com o que eu falei, de que hoje eu acredito que a transformação envolve vulnerabilidade, desconstrução para poder haver uma construção, envolve uma elevação de consciência dos indivíduos para que as coisas aconteçam com mais profundidade, com representatividade e com impacto maior. E tudo isso acabou mexendo com as minhas certezas, que viraram dúvidas também na minha atividade profissional, no mundo corporativo.
Eu acho que, por mais que eventualmente as pessoas possam ter um comportamento diferente em casa do que tem no trabalho, o CPF é o mesmo, né? A gente está falando dos mesmos indivíduos. E isso aconteceu muito comigo. E eu comecei, por tudo isso que estava acontecendo, a repensar tudo aquilo que eu estava fazendo na minha atividade profissional. Eu, ao longo de quase 13 anos, empreendi no setor de tecnologia. E eu estava, por exemplo, em casa com a Marina, tendo discussões sobre a escola das crianças, a futura escola do Pedro, que deveria ser uma escola inclusiva, que respeitasse as individualidades de todos os alunos, que fosse um lugar onde todos coubessem. E eu comecei a perguntar se eu, no meu ambiente de trabalho, estava pensando dessa forma. Se o meu ambiente de trabalho era um ambiente que acolhia, abrigava e respeitava todos. Eu cheguei à conclusão que não. Não por querer, não por qualquer questão, por falta de informação, falta de visão mesmo. E aí comecei a repensar muito daquilo que me levou, em 2008, junto com alguns sócios, a montar a empresa. Acho que meu grande objetivo, meu grande propósito na época, era ganhar o máximo de dinheiro possível no menor espaço de tempo possível. E tá tudo bem quem pense assim. Eu mesmo continuo ainda bastante interessado nisso. Mas acho que não é, para mim, mais só sobre isso. Eu adquiri uma visão mais madura, mais consciente do papel das empresas e do próprio capitalismo. Continuo super fã e convicto, capitalista pra valer, mas hoje eu me considero um capitalista um pouco mais consciente, inclusive tendo sido bastante influenciado pelo Instituto Capitalismo Consciente. Eu passei a ter uma visão de capitalismo de shareholders, que seguia muito o que o Prêmio Nobel da Paz, economista Milton Friedman, décadas atrás, falou, que o papel das empresas é só gerar lucro para o acionista, para ter uma visão capitalista de stakeholders, onde todas as partes relacionadas tiram proveito da atividade empresarial. E isso envolve, claro, os acionistas ganharem bastante, mas não só os acionistas, os clientes, os consumidores, os colaboradores, os fornecedores e as comunidades nas quais as empresas e os negócios estão inseridas também deveriam, de alguma forma, tirar proveito de tudo aquilo que estava sendo gerado. Riqueza, dinheiro ou não. Então aí também acho que tem um outro conceito interessante de que eu revisitei o conceito do que é ir bem na vida e nos negócios. Acho que uma empresa que gerar lucro e dar dinheiro ainda continua sendo uma componente extremamente importante, mas hoje, nessa minha visão, existem outros atributos e outras possibilidades que compõem esse, digamos, índice de felicidade. Essa empresa foi vendida e em todos os negócios que hoje eu participo, eu tenho uma mentalidade de não só querer fazer as melhores empresas do mundo, mas sim querer fazer as melhores empresas para o mundo. E eu não poderia deixar de citar e dar um exemplo, aproveitando o Path e a Volvo, que é patrocinadora do evento, para, sei lá, demonstrar o que isso na prática quer dizer. Eu tenho hoje o privilégio de ser um dos embaixadores que representam a Volvo no Brasil e eu fiquei muito feliz de poder me conectar com uma empresa que compartilha dos mesmos valores e da mesma visão que eu.
A Volvo é uma empresa que talvez ainda não tenha produtos acessíveis a todos, mas que faz questão de ser uma empresa para todos. Muito foco em sustentabilidade, né? Então, tornando a frota totalmente eletrificada no mundo inteiro e no Brasil também, já desde setembro desse ano, pelo menos veículos híbridos, de forma inclusive pioneira, desenvolvendo tecnologias de segurança, como por exemplo o cinto de 3 pontos há décadas atrás, e propositadamente não patenteando a tecnologia, permitindo que outros players, inclusive importantes competidores, tivessem acesso a ela, salvando desde então mais de 1 milhão de vidas no mundo inteiro. Ou ainda o fato dela oferecer licença remunerada, maternidade e paternidade, para qualquer empregado, de qualquer escritório, de qualquer país do mundo, eu acho que mostra não só o cuidado que se tem com os colaboradores, e é um exemplo muito bonito de cuidar de quem cuida. É entender que o colaborador, se ele não estiver feliz, satisfeito em casa, ele não vai performar no escritório e vice-versa. Além de que dá um outro grau de legitimidade para poder falar de uma pauta tão importante como a da equidade. Enfim, eu me sinto verdadeiramente privilegiado de poder ter tido esse wake-up call e de estar num processo profundo de transformação, aprendizados e conexões com entidades, com marcas e com pessoas. Eu hoje tenho muitos amigos com deficiência e continuo com os amigos sem deficiência que eu tinha. Eu me pergunto, como é que eu consegui viver tanto tempo sem essas pessoas que hoje fazem parte e desempenham um papel tão importante na minha vida? Enfim, acho que menos do que tentar buscar as respostas é tentar aproveitar o que a falta delas acaba nos gerando. Buscar conhecimento, buscar transformação e buscar evolução. Eu acho que tudo isso também me fez aprender, e hoje é uma diretriz importante da minha vida, que o importante é você ser lembrado não só pelo que você acumula, mas sim e principalmente pelo que você espalha. É por isso que eu tenho procurado cada vez mais mergulhar nesse mundo. Comecei falando que eu questionei muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down. Hoje, depois de tudo isso, eu continuo brigando com ele, questionando ele. Mas por que ele levou tanto tempo para me apresentar algo que eu deveria conhecer, independente de ter um filho com necessidades diferenciadas e que me transformou tanto? Então, convido a todas e todos a, independente de terem tido um wake-up call, a pensarem sobre furar bolhas, sobre se conectar com novas ideias, novas realidades e novas pessoas para descobrir a pluralidade e a diversidade que esse mundo tem para nos apresentar. Obrigado.